Bem-vindo! Meu nome é Thiago Tesófos e nesse vídeo eu irei começar uma minissérie de 3 episódios mostrando como prototipar uma porta abrindo sem sair de dentro da Unreal 4. Esse primeiro vídeo será sobre a criação do modelo e da blueprint que representarão a porta. O segundo vídeo será sobre a abertura da porta sendo animada e no último vídeo eu irei programar para que o jogador consiga abrir e fechar a porta ao apertar um botão de interação. Começando agora a Parte 1, criando a porta. A primeira etapa para podermos animar essa porta é criar o asset que representa a porta. Nesse caso, eu não trouxe um modelo para representar minha porta, porque como eu pretendo prototipar ele, eu consigo usar os assets que já existem no próprio editor da Unreal para representar essa porta. Tendo isso em mente, o primeiro asset que eu vou ter que criar é uma blueprint. Ela vai representar no mapa onde é que está a minha porta. Então eu vou clicar aqui no Content Browser, cliquei com o botão direito, e eu tenho uma opção bem objetiva aqui de criar uma nova blueprint, uma nova classe de blueprint. Aqui embaixo eu também tenho essa opção com um grupo de blueprints que tem até algumas outras opções mais avançadas. Basta clicar em qualquer uma dessas duas opções que está escrito Blueprint Class e ela vai me permitir criar inúmeros tipos diferentes de blueprint. A princípio, para representar essa porta, eu não preciso de nenhuma funcionalidade que já vem pronta. Do jeito que eu vou fazer ela de maneira bem simplificada. Eu mesmo vou preparar cada pedaço dela. Então eu posso criar o tipo de blueprint mais simples que tem aqui na Unreal, que é o tipo de blueprint chamado Actor. São os atores que representam os objetos que existem no nosso mapa, digamos assim. Então eu vou clicar aqui na opção de Actor, ele vai criar o meu asset, eu posso botar o nome que eu quiser. Eu geralmente sigo a nomenclatura de BP antes de colocar o nome do asset que eu realmente quero. BP seria uma abreviação para Blueprint, é uma maneira fácil de diferenciar os tipos de assets, né? Nesse caso aqui, os tipos de assets que são do tipo Blueprint, e o nome vai ser porta. Então, estou com a minha blueprint de porta criada. Agora basta eu clicar 2 vezes para entrar nela e começar a montar os assets que vão representar essa porta aqui dentro da minha blueprint. Como é que eu faço isso? Se eu vier aqui no painel da esquerda, eu tenho um painel chamado Componentes. Nesse painel, eu consigo adicionar vários pedaços que são chamados de componentes aqui na Unreal, e esses pedaços me ajudam a construir o asset ou o objeto que eu estou tentando representar. Uma maneira muito simples de eu representar uma porta aqui na Unreal é se eu adicionar um componente e eu procurar por um componente chamado cubo, que é um componente bem objetivo na representação dele, eu consigo modificar ele facilmente para representar uma porta. Como é que eu faço isso? Basta eu mudar para a ferramenta de seleção, ou melhor, para a ferramenta de escala, eu afino um pouquinho ele e aumento a altura e, naturalmente, eu consigo simular aqui o efeito de sendo uma porta com um simples retângulo. Uma coisa importante a se ter em mente nesse momento é que se você simplesmente modificar a escala desse cubo sem se preocupar com o tamanho real que ele está ficando, você pode acabar tendo problemas de escala mais tarde na hora de montar o seu mapa. O ideal seria você já definir o tamanho das dimensões da sua porta baseado no tamanho das dimensões do mundo que você está criando que você vai criar depois. Por padrão, esse cubo da Unreal, esse componente, ele vem com o tamanho de 1 metro cúbico. Ou seja, para cada uma das 3 dimensões ele tem 1 metro. Se a gente olhar aqui no painel de transform, aqui no painel de detalhes, o grupo de transforms, no meu caso aqui eu já modifiquei esse normal, né? Se eu botar de volta em 1, 1 e 1, eu vou ter aquele cubo na medida correta. Que esse 1 aqui equivale a 1 metro do tamanho dele. Ou melhor, esse 1 equivale ao valor original dele, digamos assim, ao valor real que o modelo foi feito do cubo. No caso, esse cubo em específico foi feito em 1 metro cúbico.
Então, o 1 equivale exatamente a 1 metro. Se eu colocar, por exemplo, aqui no meu Z, que representa a minha altura nessa situação, colocar 3, isso significa que eu estou com uma porta agora, estou com um cubo de 3 metros de altura. Se eu colocar no meu eixo X, por exemplo, que é o comprimento, sei lá, 0,7, significa que eu estou com 70 centímetros no eixo do X. Seria o meu horizontal aqui nesse caso. Idealmente, você vai ter que analisar as proporções que você está pensando em fazer no seu mapa. Eu, particularmente, estou com uma proporção aqui que eu geralmente uso, eu gosto de usar, porque eu gosto de ter portas grandes. Dependendo do tipo de mapa que você está querendo fazer, talvez essa proporção aqui não se encaixe com o cenário que você está montando. No meu caso aqui, eu gosto de ter uma porta bem comprida, então eu boto 1,5 metro de comprimento. A altura eu boto geralmente 2,5 metros e eu deixo aquela bem fina no eixo do Y. Eu boto 10 centímetros. Então, essa é uma representação de porta que eu costumo usar. Mas, como eu disse, dependendo do mapa que você está montando, pode ser que essa proporção não se encaixe. Ela não é uma proporção também tão realista. Geralmente as portas são um pouco mais finas. 70, 80 centímetros aqui no eixo do X. A altura por volta de 2 metros é algo que faz sentido. Então, novamente, dependendo do cenário, seja uma casa ou seja um prédio que você está querendo fazer, é bom pensar qual vai ser as proporções dessa porta que você vai criar. Agora que eu tenho esse cubo representando a minha porta, eu já consigo ter uma ideia de como é que ela vai ficar no meu mapa. Então é uma boa hora para eu vir aqui no meu mapa e jogar essa porta lá e dar uma olhada em como é que ela está ficando. Basta eu vir na minha pasta onde está o asset da blueprint da porta e arrastá-la para o meu mapa. Uma coisa que vocês podem reparar, que não me agrada muito, é que quando eu arrasto a porta, ela fica posicionada como se estivesse na metade dela, próxima do chão. Eu geralmente prefiro colocar essa base dela mais próxima aqui da marcação de onde começa a blueprint, que nesse caso aqui está sendo representada por essa esfera branca. Então, basta eu voltar aqui na minha blueprint e subir essa porta para o centro da esfera branca, que eu vou conseguir ter essa modificação, que é algo que me agrada mais. Se eu quiser ter certeza absoluta de que a posição está certinha, basta eu pegar o tamanho da porta, que nesse caso aqui é 2,5 metros, e subir exatamente o valor da metade disso. Seria 125 centímetros, ou seja, 1,25 metro. Agora ela está posicionada perfeitamente ali na esfera branca. Se eu confirmar agora, eu posso arrastar a porta de novo, e eu vou ver que fica mais fácil de posicionar no meu mapa, porque ela já encaixa a base da porta direto no chão, né? Óbvio que eu consigo movimentar do jeito que eu quero, mas ela facilita na hora de você arrastar a blueprint para posicionar no mapa. E se você está modificando ela e apertar a tecla End do teclado, o botão End do seu teclado, ele também posiciona a base da blueprint no chão mais próximo que ele reconhece. Nesse caso aqui, agora que a porta está com a base certa, ele está encaixando certinho ali no chão a base. Então, é uma modificação simples que facilita bastante alguns aspectos na hora de fazer o level design. Por isso que eu gosto de fazer essa modificação. Dá um play aqui só para dar uma olhada de como é que tá. Ó, checando as proporções, eu consigo ver que essa proporção faz sentido em relação ao meu personagem. É uma porta que esse personagem conseguiria passar e não ficaria estranho, não pareceria que ela está muito grande ou muito pequena, né? Ela tem uma altura que faz sentido, geralmente as pessoas não batem com a cabeça no topo da porta, e ela tem espaço suficiente para ele passar com os braços abertos, com o ombro aberto, sem ficar sendo muito incômodo. Como eu mencionei anteriormente, eu não costumo gostar de portas muito apertadas, por isso que eu faço as portas um pouquinho mais compridas. A próxima etapa que eu posso fazer nesse protótipo da porta é adicionar uma marcação para a minha maçaneta. Eu posso fazer isso de maneira muito simples. Basta eu adicionar um outro cubo e colocar ele num formato que me lembre uma maçaneta. Só toma cuidado com uma coisa, que nesse momento aqui, na hora de adicionar um componente,
Se você já estiver com um componente da porta, que é o cubo, selecionado, e você adicionar um novo componente, vai parecer que não teve nenhuma adição, mas na verdade é porque ele adicionou um cubo exatamente com o mesmo formato da porta que você tinha, do cubo que você já tinha aqui. Ele simplesmente copiou as informações, porque ele está dentro desse cubo. Se você quiser ter certeza de que o cubo vai ser criado com um formato padrão, basta selecionar aqui a base da blueprint, que é o nome mesmo, BP_porta, e adicionar o cubo por aqui. Dessa vez o cubo novo não está dentro do cubo anterior, que representa a porta, e ele está no formato padrão de 1 metro cúbico. Se eu quero representar uma maçaneta, eu vou criar proporções semelhantes. Eu posso deixar aqui ela mais fina, né? 10 centímetros, tanto no X como na altura também, no Z, e posicionar ela numa altura que faça sentido. Geralmente, as portas que têm 2 metros de altura possuem uma maçaneta posicionada a mais ou menos 90 centímetros do chão. Nesse caso aqui, como a minha porta ela tem 2,5 metros de altura, eu posso posicionar essa maçaneta um pouquinho mais alta, que ainda vai fazer sentido. Nesse caso aqui eu poderia botar, sei lá, 1,10 m, 1,20 m, dependendo da minha preferência. Ó, vou colocar 1,10 m aqui. Eu vou afinar também um pouco essa maçaneta, ela não precisa ficar tão para frente, né? Posso botar aqui 0,6. Pensando que ela está centralizada, então eu consigo ver, como a minha porta tem 10 centímetros, eu consigo ver o restante para cada um dos lados, né? Que seria 0,25 para cada um. Posso até botar um pouquinho menor, 0,5. Eu fico aí com mais ou menos 20 centímetros para cada lado da porta sendo visto. Uma coisa que também é importante de perceber é que eu posicionei aqui a minha porta, ou melhor, a minha maçaneta, nessa região aqui no canto que na minha posição atual da câmera, meu canto é o meu canto direito. Só que, se eu olhar o meu editor, do jeito que eu arrastei a minha porta, ela está posicionada no canto esquerdo. Por que isso acontece? Porque dentro do editor, a posição que eu estou olhando a porta é, na verdade, essa posição daqui, ó. Eu posicionei no meu mapa a porta virada para o lado oposto ao lado que eu estou vendo no meu editor. Isso é uma informação importante de se levar em consideração. E dependendo de qual for o lado que você quer que a porta seja para frente, pode ser interessante você fazer essa modificação aqui de posicionamento. No meu caso aqui, eu não me importo tanto assim, nesse momento, com a posição. Até porque se eu for trocar aqui é relativamente fácil, né? Basta selecionar e arrastar para o outro lado que essa situação vai se inverter. Eu estou assumindo que nesse momento específico eu ainda não tenho informações suficientes sobre como vai ser o meu mapa para eu me preocupar com esse posicionamento da maçaneta. Posteriormente, talvez eu precise fazer essa modificação do jeito que me agrada. Por enquanto eu vou deixar do jeito que estava. Vou deixar aqui e vou deixar essas duas portas aqui no meu mapa, porque eu posso olhar qualquer uma das duas sem me preocupar. Olhando para essas portas, eu já me sinto satisfeito em usar essa representação para indicar que é uma porta. Uma modificação simples que eu ainda posso fazer, se eu quiser deixar minha porta mais interessante, é que se eu tiver algum material já adicionado no meu projeto, como por exemplo no Starter Content, que eu tenho vários materiais que vieram na hora de criar o projeto, eu ativei o Starter Content, então ele veio com todos esses materiais. E eu posso simplesmente adicionar qualquer um desses materiais na minha porta, se eu quiser criar uma variação interessante nessa porta. Basta eu selecionar o cubo que representa a minha porta, vim aqui na seção de materiais, e eu consigo aqui selecionar uma lista inteira com todos os materiais que existem nesse projeto que eu consigo olhar. Existem materiais que não fazem nenhum sentido, como por exemplo esse daqui que é o material da cadeira, que deixa a minha porta meio futurista, mas fica meio estranha, né? Mas existem vários materiais que fazem sentido. Se eu simplesmente olhar aqui no meu Starter Content, escolher um deles, como por exemplo
Um que eu gosto de usar é o da porta de madeira, quer dizer, é o material de madeira. Uma maneira fácil de eu reaproveitar esse painel aqui sem ter que ficar procurando nessa lista direta, eu posso diminuir aqui o meu material, ou melhor, o meu painel da Blueprint, deixar ele um pouquinho menor e simplesmente arrastar. Se eu arrastar aqui, eu consigo fazer essa modificação, tá? E enxergar facilmente com a porta, testar vários materiais diferentes. Ó, só de madeira aqui eu já tenho 4 materiais. São portas bem diferentes, bem interessantes. Claro que tem os materiais que não fazem muito sentido, né? Como, por exemplo, esse de agro. Não faz muito sentido eu ter uma porta de agro. Mas existem vários materiais aqui que representam portas, que poderiam representar portas interessantes. Porta de mármore, porta de pedra. De grama também não faz muito sentido, né? Mas vários tipos de pedra diferentes. Tijolo, cimento. Eu poderia estar usando esses materiais para representar não só uma porta, mas paredes e outras coisas. Nesse caso aqui, se fosse uma porta medieval, esses materiais de pedra fariam total sentido. Se fosse uma porta mais contemporânea, século XX, século XXI, talvez o que já tinha, que era um sol branco mesmo, fizesse bastante sentido, porque era uma porta pintada, né? Outros materiais que também fariam sentido no contemporâneo seriam esses de madeira. Existem várias casas com portas de madeira. Então, essa é uma maneira relativamente simples de eu criar uma variação de portas entre casas diferentes ou entre pedaços diferentes da mesma casa, sem ter que me preocupar ainda em criar o modelo super detalhado ou criar uma textura super detalhada para fazer a minha porta. Como eu estou fazendo esse momento de protótipo, eu consigo ter alguns detalhes bem interessantes usando esses materiais do Starter Content mesmo. Eu já poderia ter uma porta de madeira, outra porta de pedra. Dependendo do tipo de protótipo que você está querendo fazer, uma cidade medieval ou uma casa contemporânea, pode fazer sentido você escolher um material diferente desses daqui para representar a sua porta. Esse material de madeira me agrada bastante na porta. E apesar de parecer meio estranho, tendo uma porta flutuando no meio do nada, se eu usar uma casa que eu fiz usando uma técnica de prototipagem semelhante a essa, fiz uma blueprint usando uma técnica semelhante a essa, e eu simplesmente encaixar ela aqui no chão, eu consigo mover minha porta para ela e a porta começa a fazer muito mais sentido como sendo um protótipo de porta. Se eu der play agora e olhar, eu consigo ver que... Opa, tá mal encaixado, na verdade. Deixa eu encaixar aqui um pouquinho melhor. Como eu fiz a casa medindo mais ou menos a mesma distância da altura e do comprimento da porta, a minha porta encaixa aqui. Minha porta, eu consigo encaixar ela aqui nessa casa. E ao dar play, eu consigo ver que faz muito mais sentido a minha porta, ou melhor, esse meu protótipo de porta representando a porta quando ele está num contexto que faz sentido para uma porta. Obrigado por me acompanhar em mais um vídeo. Espero que você tenha gostado desse protótipo de porta e esteja empolgado para o próximo vídeo onde eu irei animar essa porta abrindo. Até a próxima!